Vou lhes ler o livro chamado Quinto Evangelho, a carta de Paulo aos Romanos, alguns versos, na versão que preparei, e depois tirarei pouquíssimas conclusões a respeito, porque o apóstolo Paulo é de uma clareza completa para nós. Leio então Romanos 5, 18 até 6, 23. Leio pausadamente porque o texto é autoexplicativo. Diz o apóstolo Paulo: como consequência da transgressão única de Adão, os seres humanos foram destinados à condenação. Assim, também por um único acerto de Cristo, a graça destinou todos os seres humanos para a salvação. Se pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, também pela obediência de um só, todos podem ser salvos. A lei, concedida pelo Deus eterno, tornou evidente a gravidade do pecado cometido, mas a graça oferecida pelo Deus eterno foi muito mais poderosa. É verdade que o pecado dominou e gerou a morte, mas também é verdade que a graça triunfou e produziu a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6. Diante dessa realidade, temos que tomar uma decisão. Não podemos continuar pecando achando que a graça crescerá ainda mais em nós. Nós já morremos para o pecado e não podemos continuar dominados por ele. Na verdade, quando fomos batizados em nome de Jesus, participamos de sua morte na cruz. Quando fomos batizados, morremos e fomos sepultados junto com Cristo. Quando Ele foi ressuscitado pelo poder extraordinário do Pai Eterno, passamos a viver de um modo completamente novo. Nós nos tornamos semelhantes a Jesus na sua morte e seremos igualmente semelhantes a Ele na sua ressurreição. Isso significa que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado perdesse poder sobre nós e não mais nos escravizasse. Ora, uma pessoa morta não pode mais pecar, e nós já morremos. Já morremos com Cristo e pela fé viveremos com Ele. Sabemos também que Cristo ressuscitou e não voltará a morrer, porque a morte nada mais pode fazer contra Ele. Quando Ele morreu de uma vez por todas. Ele agora vive para a alegria do Pai Eterno. Agora então, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para o Deus eterno, graças a Cristo Jesus. Não permitam que o pecado domine sobre vocês, levando-os a ser de novo controlados por seus desejos destrutivos. Não deem a mínima chance para o pecado em suas vidas. Lembrem-se que quando vocês deixaram o caminho da morte e já receberam a vida plena, por isso, consagrem-se completamente ao Deus eterno e façam só o que Ele claramente aprova. Vivendo assim, o pecado não mais voltará a lhes dominar. Quem manda agora é a graça, não mais o pecado. Pergunto-lhes, diz o apóstolo Paulo: estando sob o poder da graça, podem vocês continuar pecando? É claro que não. Vocês não são livres para fazer o que bem entendem. São livres para escolher quem lhes controlará, se a obediência ou se a desobediência. Vocês sabem que a desobediência gera a morte e que a obediência leva à vida.
Graças a Deus, vocês já fizeram sua escolha. Eram controlados pelo pecado, mas corajosamente escolheram moldar suas vidas pelo evangelho que lhes ensinamos. Agora, definitivamente libertos do pecado, estão livres para fazer o que é certo. Serei ainda mais claro, prossegue o apóstolo, para que não reste nenhuma dúvida. No passado, vocês se deixavam dominar por pensamentos impuros e afundaram no pecado. Agora, vocês devem ser guiados por pensamentos puros e crescer em santidade. Quando o pecado os dominava, achavam que podiam fazer o que bem entendiam. E o que ganharam com isto? Só ganharam coisas que geram a morte e das quais agora têm vergonha. Agora, contudo, libertos do pecado, vocês foram feitos amigos de Deus. Agora, estão crescendo em santidade e neste caminho continuarão prazerosamente até a vida eterna. Se é verdade que a consequência do pecado é a morte, também é verdade que o presente que Deus nos dá é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desde Adão, nós somos pecadores. Não gostamos de ouvir isso. Nossos amigos não aceitam essa ideia. E às vezes até mesmo em nossos círculos, essa ideia não é bem recebida. Desde Adão, nós somos pecadores. Uns pensam que por imitação, imitamos o pecado de Adão e com ele nos tornamos pecadores. Outros pensam que foi por infecção, isto é, a nossa natureza está infeccionada pelo pecado. E outros pensam que é por inclusão. O pecado de Adão é o pecado de todos, mas cada um é responsável pelo seu pecado. Penso que a ideia da inclusão é a melhor ideia. Nós, às vezes, pensamos muito nos tempos modernos, de um modo desde o século XVI, individualista. Mas a Bíblia sempre pensa de modo corporativo, comunitário. Nesse sentido, nós pecamos juntamente com Adão. O pecado é real. Mas, graças a Deus, nós não precisamos nos desesperar. Jesus Cristo morreu na cruz. A oferta da graça, em segundo lugar, quero dizer, é universal. O verso 3, que li e repito, nos disse: se é verdade que a consequência do pecado é a morte, também é verdade que o presente que Deus nos dá é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação não é universal. É para todos, mas não é universal. Porque ocorre para quem toma uma decisão pessoal. A graça é para todos e se torna eficaz, transformadora, bem-aventuradora para aqueles que a recebem. Tendo participado os irmãos e irmãs desse culto aqui ou virtualmente, cabe a cada um, olhando sobretudo os batismos realizados, as escolhas que estão fazendo. Se o pecado é universal, a graça demanda uma decisão individual, uma decisão pessoal. O batismo é um símbolo de que essa decisão foi tomada. Por essa razão, os termos que o apóstolo Paulo usa em sua carta são muito claros. Ele fala em morte e em ressurreição. Por isso, nós, batistas, insistimos na forma batismal do mergulho.
da imersão, do baptizo, em que o corpo todo da pessoa é deitado, coberto pelas águas, simbolizando a sua morte. E esse mesmo corpo é tirado das águas, significando a ressurreição. Tal como a morte de Jesus na cruz e tal como a sua ressurreição do túmulo que ficou vazio. Esse é o resumo do Evangelho, que comporta mais uma dimensão, que o apóstolo Paulo deixa muito claro. Se a graça já nos alcançou, podemos viver do modo como nós queremos, e por 2 vezes no texto que eu li, ele disse não. Nós somos convidados a uma vida santa. A graça não nos diz para fazer o que nós bem entendemos, mas para fazer aquilo que Deus claramente aprova. Nós somos chamados para a santidade. Quando então nós nos lembramos do nosso batismo, e alguns, grande parte, talvez a maioria já o foi, que a nossa identidade é morto e vivo, morto para o pecado, morto para a condenação, e vivo para a vida, vivo para a santidade, vivo para a eternidade. Essa é a nossa identidade. Tudo aconteceu por causa do amor de Deus para conosco. Amor que nos alcançou, amor que nos alcança, amor que espera que nós vivamos de um modo correspondente a esse amor de Deus para conosco. Aos recém-batizados, gostaria de repetir que o fato de terem sido batizados, com tudo o que significa o batismo, como rapidamente aqui demonstrado, lhes dá uma nova identidade. Eu agora faço parte da Igreja de Cristo. Cristo que morreu por mim, Cristo que ressuscitou por mim, Cristo que espera que eu agora viva de um modo digno dessa grande graça, que conquanto não tenha me custado nada, a Jesus custou a sua própria vida, pela qual nós somos agradecidos. O Coro Novo Canto vai entoar mais uma música. Eu desejo que você que foi batizado guarde bem essas palavras no seu coração todo o resto da sua vida. E se há aqui alguém que entendeu e deseja também um dia ser batizado, estamos ao seu dispor à porta para lhe dar as devidas instruções, porque nós recebemos de Jesus este mandamento. E o mandamento é este: de irmos por todo o mundo, pregando o Evangelho a todas as pessoas, fazendo-as discípulas, seguidoras de Jesus, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje você viu uma parte dessa igreja celebrando este mandamento pela obediência a Ele. E você também pode confessar, se já não o fez, que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida, e também levar às últimas consequências a sua decisão, de igual modo, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pense nisso.